Neste domingo, 14h, a nossa rainha vem espalhando alegria numa homenagem a todos os baixinhos. Planeta Xuxa. 4h, a emoção invade a área no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, ao vivo, um grande clássico no Futebol 2001. E às 6h, é hora de curtir as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Bom dia! O Globo Comunidade de hoje trata da violência contra crianças e adolescentes, em especial do abuso sexual, que no interior responde por 39% dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Em Belo Horizonte são 5% dos casos. E mesmo esse número da capital, embora menor, é muito significativo. Hoje nós vamos discutir a prevenção contra essa barbaridade. Como lidar com a criança depois de um caso de abuso sexual. No estúdio, a psicóloga e psicanalista Mary Cristina Tomás Gomes, integrante da Comissão de Políticas Públicas e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. São muitas palavras, mas elas querem dizer alguma coisa importante. Mary, por favor. Por que essa preocupação especial de vocês com a questão do abuso sexual no contexto da violência contra as crianças e os adolescentes? Bom, nós temos em Belo Horizonte já há 7 anos um grupo de profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. E essa questão do abuso sexual sempre foi um tabu, né? Uma coisa que não se comentava. No interior de Minas, principalmente, onde não existem ainda conselho de tutelar e conselho de direito, essa situação se transforma numa situação mais grave, né? Hoje, quando você dá esses dados, né, iniciais, me faz pensar aqui na campanha que a gente começou a desenvolver o ano passado, né? E com relação ao combate e o abuso sexual contra criança e adolescente dentro de um contexto também da violência doméstica. Com certeza que a partir da sensibilização que ocorreu, né, nas famílias, nos professores, junto aos médicos, enfermeiros e crecheiros, foi possível a gente chegar a esse aumento das denúncias. Na verdade, infelizmente, eu acredito que ainda seja assim uma ponta do iceberg. Quer dizer, aumentou o número de denúncias. Isso não quer dizer que o número de casos aumentaram. Não. O que aumentou é a consciência das pessoas de que é necessário denunciar. Exatamente. Talvez até os casos tenham caído. Eu acredito que algumas crianças, depois disso, estão deixando de ser vitimizadas, na medida em que se toma medidas de proteção, né? É encaminhado ao conselho tutelar, né? Se for o caso, a criança é retirada da família e colocada num abrigo para ser protegida. Então, essa criança cessa de ser vitimizada. Deve ser feito um acompanhamento da família, porque senão o agressor relege outra criança na família para vitimizar, né? É uma situação complexa porque, geralmente, o abuso sexual envolve um complô de silêncio. A pessoa que abusa sexualmente de uma criança, ela também faz ameaças de outro tipo, de morte, inclusive, se for denunciado. Então, isso aí fica muito velado. Quando a gente fala que cessa para aquelas que a denúncia foi feita, né? Então a gente pode fazer uma intervenção efetiva, não significa que esses dados aí sejam os dados totais. Na verdade, isso geralmente é uma ponta do iceberg, tem muito mais casos que esse para serem denunciados. Há o medo, há as ameaças, como a senhora está dizendo, com certeza, muitos dos casos não chegam ao conhecimento das autoridades. Agora, de qualquer forma, há uma estatística que eu li nos jornais dessa semana, cerca de 500 mil casos por ano no Brasil. Isso é uma coisa próxima da realidade? Dá para confiar numa estatística assim? 500 mil casos, 500 mil por ano? Eu acredito que sim. Se você pensar que, por exemplo, o estado de Minas mesmo tem 853 municípios, né? A gente não faz nem ideia do que seja isso, a não ser que a gente saia por aí caminhando e conhecendo Minas Gerais. É muito difícil você fazer um trabalho que abranja toda essa área. Você imagina, então, a nível de Brasil. Se a gente pensa que a gente tem também uma situação de capitais, onde você tem conselho tutelar, conselho de direitos,
E em outros lugares, tipo, né, o norte de Minas, tão próximo da gente aqui, não tem quase nada, né? As pessoas passam fome. Nós tivemos no ano passado denúncia de que as meninas em Montes Claros estavam na rodovia se prostituindo, quer dizer, sendo exploradas sexualmente, a troco de R$ 1,99. Meninas de até 9 anos de idade. 9 anos de idade. E muitas das vezes com a conivência dos seus familiares. Era ali uma questão até de sobrevivência. Por R$ 1,99. Por R$ 1,99. A gente ficou até assim, muito incomodado com essa situação, porque se fazia, trazia uma lembrança até daqueles famosos produtos chineses, né? Que chegaram aqui num varejão, né? Então, é uma questão extremamente preocupante. Vocês chegaram a checar essas denúncias? Elas foram comprovadas? Foram comprovadas. Infelizmente, quanto mais você vai indo para o interior, mais dificuldade você tem de encontrar juízes e promotores que sejam sensíveis a essa questão e que queiram romper esse ciclo de violência e de abuso, né? Então, não é uma tarefa fácil e, infelizmente, o número é muito alto mesmo. Agora, quando a senhora fala da violência sexual, do abuso sexual como um todo, a senhora não está se referindo apenas a esses casos de prostituição e de venda do corpo dessas crianças. Está se referindo também àquele abuso cotidiano dentro da própria família, que não envolve dinheiro, por exemplo. Essa questão do incesto, ela é uma repetição. Quem é o abusador? Normalmente é aquele que foi abusado sexualmente também, né? Então é preciso, nesses casos, fazer um trabalho, inclusive, de acompanhamento psicológico, um tratamento dessa pessoa que é o agressor e tratar a vítima também, para que ela não venha também a reproduzir essa situação, né? Esse tipo de situação de ser abusado dentro de casa pode também levar a criança ou adolescente a uma fuga, né? Sair de casa para fugir dessa situação. Por quê? Para o adolescente e para a criança é muito mais fácil sofrer uma violência fora de casa por pessoas estranhas do que suportá-la dentro de casa, do pai, da mãe, porque isso causa uma ambivalência, um sentimento muito ruim na criança. Porque ela ama essas pessoas, ela confia nessas pessoas e, de repente, são justamente essas pessoas que se transformam no seu bicho-papão, né, no seu agressor. Então, é muito complicado. Não acontece só nas famílias mais pobres, né? Acontece também nas famílias de classe média, nas famílias de classe rica. Não é incomum. Aparece para nós com mais frequência com relação às pessoas mais empobrecidas, porque são elas que recorrem aos equipamentos públicos, né? Elas não têm como pagar um consultório particular, um médico particular para estar fazendo um atendimento. Porque muitas das vezes esse tipo de violência, conforme a forma como ela é praticada e a idade da criança, pode levar a alguma ruptura a nível vaginal, anal, ou até mesmo a morte da criança. A senhora está dizendo que isso não se restringe a famílias pobres, que atinge também famílias de classe média, não se restringe ao interior, não se restringe a nenhum dos credos e não é uma coisa que aconteça apenas em países pobres. Exatamente. É uma coisa que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. E hoje, assim, pela manhã, eu fui informada que o primeiro lugar com relação ao abuso sexual está nos Estados Unidos, né? Em número de casos. Em número de casos. Então, não é uma coisa que aconteça só a nível de Brasil. Acontece no mundo inteiro. E há muitos anos, tem muitos trabalhadores da área da saúde, voltados para criança e adolescente, que têm se preocupado com isso com seriedade. Bom, no próximo bloco eu vou pedir para a senhora traçar o perfil da pessoa, do adulto que abusa sexualmente de crianças e falar também, falar um pouco dessas crianças, quem são elas, que faixa de idade em que faixa de idade isso é mais comum, mas no próximo bloco. A gente volta já já. Voltados para criança. Pedir para a senhora traçar o perfil. Atenção, últimos dias do aniversário do PAN. Quinta, sexta, sábado e domingo do PAN encerra a festa dos 24 anos com sensacional bota fora de móveis no Lojão do Depósito. Com primeiro pagamento quando dezembro chegar. Aniversário do PAN. Domingo no Globo, exclusivo. Escritor egípcio conta por que quer ser um homem-bomba. Quem é o americano que comanda a guerra contra o terror? Os pontos fracos do Brasil diante de possíveis ataques biológicos. Contratações de fim de ano abrem 100 mil postos de trabalho nos shoppings do país.
Letícia Sabatella fala sobre a alegria da muçulmana que interpreta em O Clone. Domingo, no Globo. Sai de baixo. Cadê o cachorro do meu filho? Não, o Caco não tem cachorro. A mãe de Caco tá chegando pra incendiar o Arouche. Sopra que eu tô pegando fogo, sopra gostoso. E essa fogosa perua vai fazer o coração de Vavá bater mais forte. Vou me casar com Vavá. Neste domingo, depois do Fantástico. Como dizem os europeus, Inter. Sai de baixo. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre a violência contra crianças e adolescentes, em especial sobre abuso sexual. Conosco aqui no estúdio, a psicóloga e psicanalista Mary Cristina Tomás Gomes, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Eu lhe pedi no bloco anterior que a senhora traçasse um perfil do adulto que abusa de crianças. Quem é esse? É na maioria homem? Em que faixa etária? Por favor. Bom, dentro da própria família, a maioria das vezes ocorre por parte do pai, né? Ou do padrasto, alguém que cumpre essa função junto da criança. Em que percentual? Há uma... Eu não tenho assim, uma estatística agora para passar isso para você. Mas o que a gente tem na literatura nacional e internacional é que a violência física é mais praticada pela mulher, né? E o abuso sexual é mais praticado pelo homem, envolvendo meninos e às vezes meninos também, né? Meninos e meninas são vítimas. Meninos e meninas são vítimas. A faixa etária, ela pode variar. A gente tem casos que bebês pequenos mesmo, de até 4 meses de idade, foram abusados, chegaram até uma situação de violência fatal, né? Vieram a morrer em função desse abuso. Mas é mais comum que aconteça quando as meninas estão mais assim, entrando na adolescência, né? Principalmente se tem um caso de uso de drogas ou de álcool por parte do agressor, se a mãe é uma pessoa muito submissa, assustada, medrosa, se ela tem algum problema a nível de saúde. E o que acaba acontecendo é que o agressor começa a substituir a filha com relação às questões sexuais em detrimento da mãe, né? Então acaba que é como se houvesse uma substituição de função. A menina substitui a mãe às vezes no cuidado com a casa, da família, com os irmãos e acaba sendo abusada sexualmente. Quer dizer, preferencialmente essa vítima seria então menina e no princípio da adolescência. A passagem da infância para a adolescência. Geralmente ocorre assim, né? Quando ela já está mais se assemelhando a uma adolescente. Existe prevenção contra isso? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma forma de estar prevenindo, né? Na medida em que isso é uma questão tabu, que quase ninguém dá conta de falar e nem quer falar sobre esse assunto, quando a gente começa a poder falar disso... Inclusive, né? Na imprensa? Inclusive na imprensa, né? Porque às vezes a imprensa também atrapalha quando ela promove, de certa forma, a erotização das crianças, né? E adolescentes. Quando ela vem dizer também que isso não está correto, que tem uma idade adequada, que é preciso ter um amadurecimento... Fique à vontade para dizer o que você está dizendo. Não se constranja. Eu acho que eu já estou muito à vontade. Ótimo, ótimo. Então. Porque, obviamente, se eu estou podendo falar isso aqui no seu programa, né, é que você não faz uma apologia do abuso sexual de crianças. Então, não, e nem da erotização muito cedo. Da erotização precoce. É um perigo, não tem dúvida. Porque muitas das vezes, a criança que está ali brincando, numa dança, né, erotizada, ela não sente assim. É uma coisa lúdica para ela. É uma brincadeira. Mas o olhar do adulto vai perceber isso diferente. O senhor acha que tem ligação? Que isso é uma causa? Eu acredito que isso é um dos fatores, sim. A erotização precoce, através, inclusive, da mídia, é prejudicial para o desenvolvimento da criança e adolescente. Tanto que a gente tem casos de crianças que estão começando a apresentar características, mesmo a nível de corpo físico, muito precoce, né? O crescimento dos seios antes da hora, nos meninos, crescimento de pelos antes da hora. Mas essas manifestações físicas não guardam, a princípio, eu não consigo enxergar isso, não guardam relação de causa com a erotização precoce, ou guardam? Guardam. Na medida em que você coloca imagens que vão estar erotizando essa criança,
os hormônios também começam a ser ativados de uma forma diferente de uma outra criança. Exatamente. Alguma publicação, algum estudo científico que comprove isso? Existe sim. Na medida em que a criança tem a possibilidade de ser criança, de ser infantil, né? Ser uma criança infantil, psicologicamente e emocionalmente, do corpo também. Com certeza que tem influência. Né? Tanto que você vê hoje as meninas que têm a primeira menstruação muito antes do tempo que se tinha anteriormente, né? Isso tudo tem a ver, gravidez precoce, né? Essas situações todas envolvem essa questão da erotização. E o que mais, além da questão da preocupação com essa erotização precoce, o que mais pode ser feito em termos de prevenção? Políticas públicas, por exemplo? Políticas públicas, uma família que possa estar conversando sobre esses assuntos com a criança ou adolescente, sem preconceito, a nível de esclarecer e de educar, né? Porque a repressão também é uma coisa muito complicada, né? Quando eu estou falando aqui de erotização precoce, a gente tem que pensar que não é também reprimir totalmente, né? Porque a repressão sexo faz parte da vida. Envolve um desconhecimento, né, do que está acontecendo, e a criança pode até ser enganada, de repente, e entrar numa situação de uma vivência erotizada que ela nem está sabendo o que está acontecendo com ela. Né? A gente fala que em torno de uns 10, 12 anos, as crianças têm um comportamento já de estar olhando, de estar se apaixonando, né? Que é tudo uma brincadeira, um jogo de conhecer a diferença, conhecer o outro sexo. Isso faz parte. Não significa que a gente vai proibir menina de andar com menino, de conversar com menino. Não é isso. Mas é de estar conversando com essa criança de uma forma bem clara, transparente, com carinho, e de estar dando a ela as informações que ela vai pedindo para a gente dentro do tempo dela. Porque se uma criança vier te pedir uma informação, com 5 anos de idade, ela não vem te pedir uma informação sobre uma questão sexual, né, de fato. Né? Se isso acontecer, a gente tem que suspeitar que essa criança está sendo abusada sexualmente. Caso contrário, você vai dando as informações para ela na medida em que ela te solicita. Ou seja, algum conhecimento mais específico sobre sexo pode sugerir que essa criança está tendo contato efetivo com sexo, com atividade sexual, pode estar sendo abusada, é isso? É uma pista? Pode sim. Às vezes a gente, eu coloco até mesmo a nível de consultório, né, a gente recebe crianças que colocam, eu estou com medo de estar grávida, e a criança tem 9 anos de idade, como é que a gente faz para não ter filho? E a crianças que são muito temerosas, é um sinal de alerta. A criança pode estar sinalizando, olha, atenção, eu estou... Ela quer saber, e se ela quer saber, vale a pena você conversar um pouco mais e entender o que está acontecendo com ela, até para que ela se sinta com confiança em relação ao adulto que está com ela e até mesmo contar o que está acontecendo. Porque às vezes a criança também tem medo de relatar que ela está sendo abusada sexualmente. A quem procurar, por exemplo, alguém da família percebe que alguma coisa não está indo bem, que pode estar acontecendo isso, a quem procurar? Abre-se o jogo dentro de casa, conversa-se abertamente, procura uma autoridade, um conselho tutelar, a quem procurar? Olha, dependendo, né, do nível de abuso que esteja acontecendo, a gente pode estar conversando em casa, conversando com a criança, procurar ver quem é que está abusando dessa criança e tomar as providências, né, para estar tomando a medida de proteção. De repente pode-se conseguir o afastamento do agressor, né? Por outro lado, se for uma situação mais grave, que essa criança esteja até correndo um risco maior, aí eu acho que vale a pena sim procurar conselho tutelar, né? Mesmo que a gente suspeite, o conselho tutelar tem obrigação, dever de fazer uma averiguação a respeito do caso, de encaminhar para o juizado da infância e da juventude para que seja viabilizada a proteção. Não adianta a gente querer se omitir, porque a gente vai estar sendo cúmplice da situação. E uma vez consumado o abuso, o que fazer? Mas eu vou lhe pedir a resposta logo depois do intervalo. A gente volta já já. Aviador, na defesa do nosso espaço aéreo, na integração do Brasil, a nossa soberania é sustentada pela força do seu profissionalismo, determinação e coragem.
23 de outubro, Dia do Aviador e da nossa Força Aérea. Força Aérea Brasileira, asas de um povo soberano. Vem aí, Terra de Minas. A força de nossa cultura. A culinária. As paisagens. A tradição e os costumes de nossa gente. Terra de Minas. Na tela da Globo. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre violência, especialmente sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes. Conosco aqui no estúdio do Globo Comunidade, a psicóloga e psicanalista Mary Cristina Tomás Gomes, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. No bloco anterior, eu tinha perguntado à senhora sobre como proceder, o que a família deve fazer quando se tem certeza de que está acontecendo o abuso sexual. A senhora disse que uma primeira atitude é que seria desejável o afastamento do agressor. O pai, ou o irmão, ou o tio, enfim. Essa pessoa definitivamente não deve ter contato mais com a criança. Ou pode ser que sim, em algumas situações. A gente tem situações muito específicas, né? De preferência, né, a gente deve realmente afastar o agressor da criança, até para que ela se sinta confiante e protegida. Porque isso é importante para ela restaurar o lado emocional dela. O que acaba acontecendo, em algumas vezes, é que esse abusador pode ser o provedor da família, né? Então você não tem como afastá-lo da casa, até porque acaba acontecendo uma situação em que a mãe, não tendo muita condição de sustentar a família, acaba deixando que ele entre um dia, entre outro, ele acaba voltando para dentro de casa. Então, na maioria das vezes, a medida é de colocar a criança num abrigo, né? E o que se tem feito é tentar encaminhar essa criança para buscar ali um aconselhamento a nível do pessoal que trabalha mesmo, do juizado, para relatar para essa criança que eles estão buscando protegê-la, cuidar da situação, que é por isso que ela vai ficar no abrigo, né? E ela vai então para o abrigo. A partir do abrigo, fazer um exame médico para ver o que está acontecendo com essa criança, não por uma questão de virgindade, que às vezes pode parecer importante, mas para a criança não é, né? Para ela isso não interessa. Mas por uma situação dela poder ter sido contaminada por alguma doença sexualmente transmissível, por um HIV, conforme a idade, uma gravidez precoce, e também encaminhar para um tratamento psicológico, porque Isso é muito quase difícil. sempre é necessário. Geralmente, eu acredito que em todos os casos seja necessário. Porque imagina para uma criança a fantasia que acaba acontecendo na cabecinha dela. Ela acha que ela é culpada, né, de ter sido abusada sexualmente. Ela acha que ela própria provocou Ela situação. própria provocou a situação, ela acha que ela deveria ter sido forte o suficiente para lutar com esse adulto muito mais forte e evitar a situação, né? Ela fica achando que ela deveria ter gritado e contado, né? Quer dizer, são fantasias que ela vai criando de muito sofrimento. Ela imagina que as pessoas não iriam acreditar nela, né? Imagina que poderia ter, quando envolve mais de uma criança, ela e irmãos, ela se sente muito responsável e culpabilizada porque deixou acontecer com os irmãos também, né? Então tem essas, e muitas das vezes, se a gente não cuida disso, existe uma grande tendência à tentativa de autoextermínio e às vezes até de suicídio dessa criança, né? Tamanho é o sofrimento que isso causa a ela, né? Muito mais a nível psicoemocional do que a nível físico. Porque a nível físico você tem uma ruptura, você vai lá, faz a sutura, aquilo cicatriza, mas na alma não tem como suturar, né? Vai ficar aquela questão para a criança pro resto da vida. Então, se ela não tem um apoio para trabalhar com isso, entender que ela não é responsável, que ela não foi culpada, a questão fica muito difícil para ela. Mesmo quando a criança tem o acompanhamento, essa marca acompanha, não, é inevitável. Na verdade, é uma grande frustração para a gente, né, da área da psicologia e da psicanálise, trabalhar
com essa criança, porque o que a gente vai fazer é dar a ela a possibilidade de criar forças internas para lidar com isso, para ela dar conta dessa situação, porque isso é uma coisa a nível de realidade. Não é uma fantasia que você vai trabalhar e que ela vê, oh, era só fantasia, o medo do bicho-papão não existe. Na verdade, isso aconteceu com ela. Então, não tem como você clicar e deletar a situação. Então, você tem que trabalhar com ela, que aconteceu de fato, né? Que você acredita nela e que ela precisa ter forças para viver com isso. O nosso trabalho é mais esse, no sentido da criança dar conta de viver com essa realidade. Em geral, uma primeira consequência, eu imagino, é a perda de confiança em quem a criança deveria confiar. E aí ela certamente generaliza isso. Perde a confiança em qualquer adulto, ou não? Exatamente. É muito difícil da criança confiar em relatar os dados com profundidade, né? Geralmente ela conta assim, de uma forma sucinta, ou então demonstra com um comportamento inadequado, erotizado demais. Tem gente que fica até incomodada porque a criança fica pegajosa, como se ela quisesse buscar ali uma proteção, grudando em outra pessoa, né? Então, é preciso que a gente realmente trabalhe muito no sentido dela voltar a confiar. É uma criança que normalmente tem distúrbio de alimentação, ela não vai conseguir dormir normalmente, vai ter muitos pesadelos. Mesmo quando ela já está protegida, ela tem medo de que esse agressor, de alguma forma, consiga reassumir a posse sobre ela, né? Então, é realmente muito difícil. Na minha opinião, é a pior violência que uma criança pode passar por ela, é o abuso sexual, principalmente se isso ocorrer dentro da família. Em Belo Horizonte, as pessoas que queiram buscar apoio devem se dirigir a quem? A senhora tem o telefone? Principalmente, e com muito mais facilidade, se pode recorrer ao Conselho Tutelar da Regional da Criança, né? Lá as conselheiras estão preparadas para estar fazendo essa averiguação, para entender de fato, fazendo uma visita, observando o que está acontecendo. Tem o telefone o Disque Denúncia, que é o 0800 31 20 31. 0800 31 20 31. 31 e o 0800 11 19, que é dos direitos humanos. 31 11 19. Não, 31 11 19. Que é dos direitos humanos. Que esses números de 0800 são para orientar as pessoas a buscar o Conselho Tutelar. Porque, na verdade, a porta mesmo de entrada para a gente começar a mudar essa situação é através do Conselho Tutelar. Que providências o Conselho toma num primeiro momento? No primeiro momento, ele vai fazer a visita à casa da criança para ver o que está acontecendo, né? Porque mesmo que a gente tenha uma suspeita, a gente deve fazer essa denúncia, né? E a obrigação do conselheiro, ele tendo muito ou pouco serviço, ele dá conta de fazer isso, né? O papel dele é esse. E nas cidades do interior, onde não tem um conselho tutelar, vale a pena procurar um professor, um diretor de escola, num hospital, um pastor de igreja, um padre, qualquer um que possa fazer alguma coisa. O que a gente não pode ficar é omisso diante dessa situação. Muito obrigado, um bom dia então. Bom dia para quem está em casa também, bom domingo. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje.